Então, a cada formação, a cada encontro que nós vamos tendo, nós vamos procurando aprender e também procurando aprender a lidar com os desafios que são propostos para nós em cada uma dessas etapas, né? No primeiro momento nós fizemos uma formação que foi mais introdutória, falando um pouco a respeito da vida de Teresa e dos seus anseios, né? De toda essa descoberta desse caminho, desse aprofundamento, para que nós pudéssemos dar um início um pouco mais consistente. Não sei se foi falado aqui, mas retomo mesmo que tenha sido dito, dos livros, né, em que Teresa escreveu. É sempre bom que a gente leia o Caminho de Perfeição antes, né, que a gente tenha esse livro, que a gente possa estar lendo, estar meditando, porque ali a gente vai aprender no Caminho de Perfeição a tratar com a vida de oração, que Teresa de Ávila diz a respeito das moradas, que é a chave, na verdade, para que a gente possa entrar no castelo. Então, se a gente não faz, digamos, essa lição de casa, né, esse dever de casa, provavelmente a gente vai encontrar um pouco mais de dificuldade para poder ir entendendo, né, toda a dinâmica que Teresa ela vai propondo para nós. É por isso que não é bom também nós pegar todo o livro, né, o Castelo Interior, e falarmos sobre todas as moradas em uma única formação, em um único dia, porque como cada uma dessas moradas existe os seus desafios particulares, é bom que à medida que a gente vá conhecendo, né, que a gente vá descobrindo, se permitindo, que haja um intervalo de tempo, porque a gente precisa sim fazer uma reflexão, né? A gente precisa fazer um confronto diante daquilo que a gente ouviu e a maneira com que nós estamos nos portando. Então, é um tempo que nós temos aí, digamos, de uma semana para a outra, para que a gente vá alinhando algumas coisas, né? Como nós falamos na formação passada sobre as primeiras moradas, né? Falando justamente a respeito da confissão, né, de abandonar o pecado mortal, de toda essa condição. Então, se de repente existe alguma coisa em nós que está aí desalinhado, a gente vai colocando toda essa condição em dia, vai fazendo uma meditação, vai fazendo um confronto, né, mediante aquilo que a gente ouve e o estado em que nós estamos, para que a gente possa decidir, né? É uma palavra essa, decisão ou determinação, que a gente vai ouvir até o fim, né? Porque é bem típico de Teresa. Então, a partir do momento que a gente ouve e a gente toma uma decisão, uma postura de um crescimento, de uma caminhada, aí sim, né, inicia um trabalho consistente. Porque a gente não pode pensar em momento nenhum, e em nenhuma das moradas que nós fomos abordando ao longo do caminho, que a gente pode faltar com o empenho, com a vontade, com o ânimo. É claro que não é só o nosso querer, a nossa parte, a nossa lição de casa, ela precisa ser bem feita, é claro. Só que nós contamos também com a graça de Deus, com o auxílio de Deus, né? E se não há esta graça de Deus, a nossa vontade, o nosso ânimo, o nosso querer, o nosso desejo, o nosso ímpeto, o nosso anseio, a nossa perseverança não vai ser suficiente, porque existem coisas que nós vamos ver até mais para frente, que é a graça de Deus, né? Principalmente quando começarmos a falar das sextas moradas, né? Da quinta para frente, a gente vai começar a entender que existem condições que é propriamente a graça de Deus, mas a gente vai chegar lá. Mas no passo em que nós estamos, é uma exigência que nos é feita. E aí entra um probleminha, porque são poucos os que conseguem corresponder, né? São poucos os que conseguem prosseguir, quando na caminhada que é feita, que é iniciada, a gente esbarra com alguma exigência.
com algo que exige de nós postura, mudança, conduta, reflexão. Tudo isso é um investimento de tempo, né? Tem que ser uma convicção no nosso interior. Nós precisamos manter a decisão primeira que nós tomamos, né? Justamente para que essa trajetória ela possa dar certo. É claro, vou dizer aqui, que quando nós terminarmos, né, chegarmos nas 7ª moradas, nós que estamos fazendo todas, né, todo o curso, aprendendo, né, não significa que você de uma semana para outra, né, passe de uma morada para outra, né? Assim, não há relatos de que isso tenha acontecido ao longo da história da igreja. Então quer dizer que quando chegar no último dia, nas 7ª moradas, a gente já vai estar naquele momento, naquela situação em que o pecado já não nos alcança. Não. Nós vamos aprender, estamos aprendendo com Teresa o caminho, né? Os meios. Agora, chegar a tal ponto, né? Progredir, avançar, aí depende muito do desempenho de cada pessoa, né? Depende muito do querer de cada pessoa. Na semana passada, nós falamos, né, e como vamos sempre abordar sobre o querer e sobre a vida de oração, porque isso é muito importante, porque, por exemplo, se a nossa vida de oração, ela esfria, então as segundas moradas já vai ficando cada vez mais distante. A gente vai se aproximando, na verdade, de sair das primeiras. Então, por isso que se não houver um cuidado muito profundo com a vida de oração, a gente, na verdade, eu não vou dizer que a gente vai ficar estagnado, né? Porque Santo Agostinho diz que não progride, regride, né? Então, é bem provável que a gente saia do castelo, né, se não houver essa luta para que esse progresso ele possa acontecer. Por isso, nós vamos trabalhar dentre tantas coisas hoje, mas uma coisa específica que muitas vezes a gente passa desapercebido. Eu digo passa desapercebido a questão de não aprendermos a lidar com essa situação, que são o quê? As nossas distrações. Nós chegamos hoje em um ponto em que isso precisa ser trabalhado, porque se eu entendo que a minha vida de oração ela não pode cair no abatimento, na frieza, na tibieza, que aqui exige de mim perseverança, empenho, ânimo, vontade, então automaticamente você está entre uma passagem, na verdade, né, das primeiras moradas para as segundas moradas. Por quê? Porque o próprio Senhor, o próprio Deus é quem nos chama. Porque assim, irmãos, não é só um desejo seu, não é só uma vontade sua, é um desejo de ambas as partes, amém? Ao mesmo tempo que a gente precisa manifestar esse desejo de estarmos junto com o Senhor, próximos do Senhor, ao mesmo tempo existe o querer de Deus de que você chegue. Então, para nós cabe essa vontade, essa determinação, só que para o Senhor há um chamado, há uma convocação. Mas existe uma questão, por quê? Teresa de Ávila, ela diz assim, que nas primeiras moradas, nós somos como surdos e mudos. É como se Deus estivesse chamando, mas o estado espiritual, o lugar aonde ainda nós estamos, a voz é como se não chegasse, por conta de situações que a gente ainda precisa progredir, né, de coisas que a gente ainda precisa evoluir. Então, não é que você está em um ambiente onde Deus não fale, não é isso. É que nós estamos ainda em um ambiente aonde nós não desenvolvemos a capacidade de ouvir. Então é diferente. Então a gente não vai transferir a responsabilidade como quem diz Deus fala. É porque Deus na verdade não quer falar. É porque na verdade Deus não quer se comunicar. É claro que essa comunicação, é claro que esse chamado aqui nas primeiras moradas
né, ele é mais dificultoso, até por conta das circunstâncias. Mas a partir do momento que quem entrou nas primeiras moradas está demonstrando ali luta, empenho, vontade, irmãos, é outra coisa. Tem um santo, né, chamado Santo Antão, um dos pais aí da vida monástica, diz que um de tantos os combates, né, espiritual que Antão teve com o demônio, muitos que escreveram, que falaram sobre a sua vida, como por exemplo o bispo de Alexandria, Santo Atanásio, falando sobre a vida de Antão, diz que em uma determinada situação, Antão estava em um combate espiritual com o demônio, e quem escreve a cena, narra, apresenta ela para nós como um combate físico mesmo, né? Nos dá a sensação, quando lemos, de que é uma batalha física. Claro que nós entendemos no combate, né, se dado de uma outra maneira, mas a maneira que nos foi escrita. Por quê? Porque nesse momento em que Santo Antão, né, Antônio do Egito, ou Antão do deserto, como ficou conhecido, que Santo Antão, ainda que dentro de uma gruta, lutando com o demônio, num combate espiritual, diz que nesse combate ele começou a perecer, começou a perder o combate, e chegou um determinado ponto do combate, onde o combate já avançava, que Antão percebeu a presença do Senhor, de Jesus, e aí Antão fez a pergunta: há quanto tempo o Senhor está aí? Aí ele disse assim: Antão, eu estou aqui desde o início, desde a hora que você começou a combater. Aí Antão ficou revoltado e disse: mas como assim? O Senhor chegou no início da briga, me viu apanhar todo esse tempo e não fez nada? E aí Jesus respondeu para Antão: é porque eu gosto tanto de te ver lutar. Por mais que ele estivesse perdendo naquele momento o combate, né, entre aspas aí, o Senhor não quis isentá-lo da luta. Irmãos, isso é muito bonito, porque ao mesmo tempo o próprio Deus entende que essa resistência e essa persistência, por mais que o combate esteja desfavorável, e você está insistindo e persistindo em combater, isso agrada muito a Deus. Por quê? Porque Ele encontra ali uma alma valiosa, uma alma grande, uma alma que não se dobra, que não abandona o combate. Então o próprio Deus entende que a qualquer momento você pode vencer, que a qualquer momento essa situação pode ser transformada, modificada. Então é esse sentimento, é esse desejo de luta que precisa existir dentro do nosso coração. Então não é só o desejo de orar, de buscar a Deus, de adotarmos as nossas práticas espirituais quando tudo coopera a nosso favor. Não é isso, mas é entendermos que a cada momento, que a cada dia é reservado para nós uma batalha, um combate espiritual. Agora entenda, a partir do momento que saímos das primeiras moradas e adentramos as segundas moradas, existe um problema ainda maior. Aí você está dizendo: Charles, a gente está avançando e crescendo e vai aparecendo problema. Inicialmente é basicamente isso. Por quê? Porque quando há este avanço, por exemplo, quando a gente entra nas primeiras moradas, a gente fica ainda naquela questão, né, do pecado mortal. Então a pessoa está ali, ela entra, daqui a pouco ela sai, daqui a pouco ela vai e confessa, reconcilia, ela entra, aí não mantém um ritmo de oração, acaba tropeçando e cai, então sai, então fica ali, a pessoa é muito inconstante ainda, né? Ela está muito vulnerável, é tudo muito inicial, muito prematuro. Então esse entra e sai se torna algo muito comum. Agora, quando há o progresso das primeiras para as segundas moradas, é como se o demônio olhasse para nós de maneira diferente. Por quê? É como se nas primeiras moradas até então, você perdesse, entre aspas, para você mesmo. Não que não há uma ação do mal, claro que sim, Teresa explica. Só que há muito evidenciado as nossas misérias, justamente no campo do desânimo, do cansaço,
né, da pouca disposição, da nossa determinação que é muito fraca, da decisão que a todo tempo a gente volta atrás. Então a gente a gente é muito vulnerável muitas vezes. Então é como se o inimigo olhasse e dissesse: está perdendo para si próprio, está tropeçando nos próprios pés. Agora, quando há essa passagem, que é na verdade um estreitamento, porque essa passagem é muito difícil, mas quando acontece essa passagem, é como se você tivesse dito, com esse passar das primeiras para as segundas moradas, que você é uma alma valiosa. Não que as outras não são, não é esse o sentido, mas eu digo no sentido da luta, de alguém que está ali, que perseverou mesmo nas dificuldades, né, de alguém que travou batalha dia após dia, de alguém que cuidou para que não caísse nos pecados que caía anteriormente, de alguém que brotou no seu coração o desejo de agradar a Deus. Então, quando há essa passagem, irmãos, é como se o demônio olhasse e dissesse: preciso cuidar para que ela não avance, ou para que ele não avance, porque ele entende que esta alma que fez essa passagem das primeiras para as segundas, provavelmente pode fazê-la das segundas para as terceiras, e chegar a um ponto aonde ele não possa fazer mais nada, aonde ele não possa alcançar ou exercer tanta influência como ele consegue exercer aqui. Então nós estamos falando agora de combates que acontecem. A gente vai chegar lá, mas de primeira mão, é justamente aqui que Deus começa uma comunicação conosco, que ela se torna mais clara. Só que no relacionamento com Deus existe também uma dificuldade, porque se na primeira ela diz que nós somos como surdos e mudos, nas segundas moradas nós ouvimos, não somos surdos, mas continuamos mudos. E é muito ruim quando você ouve e não consegue dar resposta, você não consegue falar. Então gera em você um sofrimento, gera em nós um sofrimento, porque é como se você conseguisse ouvir, mas você não consegue falar, você não consegue pôr para fora. Então há essa dificuldade. Mas aqui a gente precisa começar a perceber a maneira como Deus se comunica. Porque eu disse, quando nós fizemos a introdução, eu falei, vou ressaltar uma coisa porque aqui é oportuno, que às vezes nós olhamos para a maneira com que se fala de espiritualidade, se busca ou se tenta viver a espiritualidade, nós percebemos que as pessoas elas querem começar como os santos terminaram, né? Teresa vai lá na sétima morada, a gente já quer começar de cima para baixo, né? A gente já quer começar como os santos terminaram. Então, porque existe isso mal trabalhado na atualidade, nós muitas vezes não percebemos que Deus fala conosco. Por quê? Aqui nós precisamos começar a perceber que Deus se comunica. E como Ele se comunica? Essa é a palavra, essa é a pergunta. Como Ele se comunica aqui? Não é através das grandes coisas, das grandes revelações, das grandes locuções, não é através dos dons extraordinários, dos feitos, dos milagres extraordinários. Não. Deus fala dessa forma? Amém, fala. Mas aqui não é o lugar aonde Deus se comunica dessa maneira. Deus fala através das pequenas coisas. Irmãos, até porque seria para nós uma loucura muito grande se nós conseguíssemos compreender Deus nas grandes coisas e não conseguisse compreendê-lo nas pequenas coisas. Porque assim, nem todo sinal que é grande significa que Deus está lá dentro. Vou explicar para vocês, porque é próprio do que a gente está estudando hoje. Não significa que Deus está ali. Então às vezes a gente olha para coisas grandiosas, para coisas extraordinárias,
mas não necessariamente aquilo que é extraordinário tem Deus ali. Nem todo ato heróico, nem toda ação extraordinária, nem toda revelação no meio do povo significa que Deus está ali. Tem muita coisa criada, tem muita coisa inventada, tem muita coisa manipulada pelo inimigo. Então, não necessariamente a gente aprende a trabalhar o nosso discernimento quando a gente começa a compreender Deus nas pequenas coisas, nas médias, nas grandes, porque o nosso discernimento vai sendo trabalhado, apurado. É dessa maneira que Deus faz, né? É dessa maneira que Deus vai fazendo. Então nós olhamos, por exemplo, para a vida de alguns santos, como Teresa de Ávila e tantos outros, e nós vemos essa comunicação, esse relacionamento. É um Deus que quer diálogo, é um Deus que chama a nossa atenção, é um Deus que quer se comunicar conosco, só que assim, se nós não percebermos essa comunicação nas pequenas coisas, corre o risco da gente retroceder. Porque a gente pensa, não, mas é Deus, e porque é Deus, eu espero feitos e coisas extraordinárias. Não. Como que Deus fala? Aqui Teresa de Ávila está dizendo. Através de coisas muito pequenas. Através de uma fala, através de uma frase, através de uma canção, através de uma música, através de uma formação, através de um direcionamento, através de uma partilha, através de um conselho. São coisas pequenas que às vezes passa desapercebido, né? Às vezes se aproxima alguém de nós para nos dar uma mensagem divina, mas porque de repente julgamos aquela pessoa tão insignificante, entendemos que ela jamais seria capaz de portar tamanha proeza. Então, porque entendemos que aquela pessoa de repente é muito simples, é muito comum, ou para alguns insignificante, então tudo que ela diz é como se fosse coisas que passam. A gente deixa. Ah, não, né? Porque vocês já perceberam? Às vezes acontece assim, a pessoa vai lá e fala, a gente não dá ouvido, mas vem alguém que de repente tem uma expressão, né, ou é mais conhecida, né, ou é mais benquista do que aquela primeira pessoa. Aí ela diz exatamente o que a outra disse. Aí a gente resolve prestar atenção. Por quê? Porque de repente a outra pessoa é importante. Eu estou dizendo isso porque assim, às vezes as pessoas me ouvem e querem dizer, nossa, que bonito o que o Charles disse. Só que às vezes não é diferente daquilo que você está ouvindo de um tanto de gente. Às vezes você já ouviu coisa muito mais profunda de quem convive com você, mas porque convive com você, é amigo, é próximo seu. Então isso a gente não pode perder, gente. Porque só a gente fica esperando ouvir Deus só da vida do pregador, do padre, do bispo, né? De pessoas, né, conhecidas, e despreza que, não. Teresa está ensinando, a gente precisa começar a perceber Deus em tudo. De repente até em um irmão de rua, em alguém que nos pede uma esmola, de alguém que cruza o nosso caminho, de alguém que nos pergunta alguma coisa num caixa de supermercado, por exemplo. A gente precisa começar a ter essa percepção, porque à medida que isso vai amadurecendo dentro do nosso coração, isso vai nos tornando aptos para poder avançar, para poder progredir. A gente olha para Santa Teresinha, ela consegue entender a condição da vida em um pão, que em um dia está bonito e no outro dia está murcho. Gente, para mim é fantástico o que Teresinha faz. Como que chega uma reflexão dessa? Né? A pessoa é como que se ela encaminhasse a vocação e entendesse o sentido da vida olhando um pão. Entendendo que assim, o tempo realmente é curto. As coisas passam. Porque num dia o pão está lá intacto, firme, no outro dia o pão está murcho. Já não tem mais a mesma consistência. Então ela entende que aquilo dali já é um diálogo com Deus, em um pão. A gente olha para Francisco de Assis e percebe que Francisco de Assis vê Deus em praticamente tudo. É na folha, é na formiga, é no sol, é na lua, é num pedaço de pau, para fingir que tem um violino sobre os seus ombros.
Gente, às vezes a gente quer ver Deus só na profecia, só na revelação, só nos sonhos extraordinários. Não, eu acredito que Deus está nesse ambiente. Se o paralítico levantar da cadeira de roda, então eu entendo que é Deus. Irmãos, Deus está se comunicando conosco, às vezes o tempo inteiro. O problema é a pouca percepção que temos dessa comunicação que Deus vai fazendo conosco dia após dia, momento após momento. Isso precisa aflorar aqui dentro. Quando isso começa a crescer dentro do nosso interior, a nossa vida espiritual é completamente diferente. A gente olha para Elias, por exemplo, né? É bom falar de Elias, que vai em toda essa dinâmica do Carmelo. A gente olha para Elias, e Elias consegue um feito extraordinário lá no Carmelo. Desafiar os profetas de Baal, que fizeram uma coligação com os profetas de Aserá. Então davam ali 850 profetas contra um homem só. Aí os 850 profetas, no desafio contra Elias, o que eles dizem? O Deus que responder pelo fogo, que é uma ação extraordinária, e consumir todo o altar, nós entendemos que é o Deus verdadeiro. Elias está de um lado, 850 profetas de outro. Inicia a oração os 850, praticamente o dia inteiro, rezando, gritando, fazendo aquilo que era típico deles. Aí Elias ainda, sarcasticamente diz: gritem, porque de repente o Deus de vocês está dormindo. E aí vocês gritando, ele acorda e pode responder a oração. E aí eles elevam a voz e nada, começa a se flagelar, o sangue descer pelo corpo e nada. Aí quando chega o momento de Elias, até porque ele tentou quase que o dia inteiro, 850 e nada resolveu, Elias piora o desafio. Ele cava a valeta em volta, afunda ela, enche de água, molha a madeira, piora tudo. Só que ele é um único homem. Aí ele faz uma oração que, se você contar na Bíblia, dá aproximadamente 8 segundos, de 7 a 8 segundos. Gente, como que 850 profetas rezam o dia inteiro e não acontece nada? E Elias, em uma oração de 8 segundos, acontece. Aí você pode me dizer: Charles, porque Elias serve o Deus verdadeiro, os outros servem os falsos deuses. Sim, mas até Elias, que serve o Deus verdadeiro, ele tem que ser alguém que agrada muito a Deus para ter uma oração atendida em 8 segundos, gente. Porque são 8 segundos. Quem é aqui que fez uma oração e foi atendido em 8 segundos? Diante de 850 profetas e umas plateias. Às vezes a gente está rezando há 10 anos, 5 anos, 6 anos e a resposta não veio. E às vezes aquilo que a gente reza está pior, não é? E esse camarada conseguiu em 8 segundos ter a resposta. Mas não é aí que eu quero chegar. Aí é o feito extraordinário. Aí ele recebe uma ameaça de Jezabel, foge para o deserto, se coloca debaixo de um junípero e deseja a morte. O que a gente percebe em Elias? Uma oscilação no seu relacionamento com Deus. Aqui, ele tem coragem de zombar de 850 profetas. Aqui, ele agrada tanto Deus, que em 8 segundos, Deus responde a oração. Aí ele recebe uma ameaça de uma mulher, fica com medo, foge, deita debaixo de uma árvore por conta de um cansaço, mas faz uma oração, que é diferente da oração de 8 segundos. Que oração que ele faz? Deus, tira-me a vida. Gente, como é que a gente explica isso? Se a gente olhar para a vida dos homens de Deus, as mulheres de Deus, os santos da igreja, a gente vai perceber essa oscilação, porque é muito difícil
A pessoa que, ó, eu entrei, né, fiz todo esse caminho de perfeição, então a minha vida foi só avanço, só progresso, só crescimento, só maturidade, eu não tropecei, eu não caí, eu não resvalei, eu não desanimei, foi só crescimento. Não, não existe isso, gente, não existe. Até porque Teresa ensina que em alguns momentos, né, até se tratando aqui das segundas moradas, existem situações contrárias que Deus permite para um bem maior. Como às vezes uma queda, uma enfermidade. Por quê? Porque às vezes é a única maneira que Deus vai conseguir trabalhar em você algumas condições. Então há essa permissão. Não é pensando em você sair, retroceder. Não, mas é pensando justamente na maturidade, no crescimento, na evolução. Aí olha, aí Elias está lá debaixo da árvore, querendo morrer, em um estado praticamente depressivo. Aí Deus envia um anjo e diz para Elias: Elias, come o pão, né? Come o pão e bebe a água. Aí Elias come, volta a dormir. Como quem diz, eu vou continuar no estado de prostração. Perceba, Elias recebeu a visita de um anjo, comeu o pão ou bebeu a água, e o que ele fez? Voltou para o mesmo estado que estava antes. Porque às vezes a gente chega em momentos, em situação da nossa vida, que é muito difícil sair. É muito difícil levantar. Que não é assim, olha, levanta, pronto, estou de pé, eis-me aqui. Não. Porque existem situações que é difícil você se desvencilhar dela. Você se enredou tanto que é complicado. Aí por uma segunda vez o anjo volta. Essa segunda vez em que o anjo vai a Elias, o que Deus está dizendo? Deus está dizendo assim: eu não desisti de você. É como se Deus dissesse: Elias, você pode muito mais do que isso. Você conseguiu feitos maiores do que este. Você já esteve em momentos da sua vida diferente deste que você está. Aí o anjo vai lá e diz: come o pão e bebe a água, e dá uma ordem, diz para ele: porque é longo o caminho a ser percorrido. Como que se dissesse, ainda tem muito mais etapa. Vamos colocar entre aspas, existem outras moradas que você precisa conhecer. Come o pão, bebe a água, porque é longo o caminho a ser percorrido. Ele comeu o pão, bebeu a água, com a força daquele alimento, ele ficou 40 dias e 40 noites, sem precisar comer absolutamente nada. Aí ele chega no Horebe, na montanha, entra na montanha, e aí Deus faz uma pergunta para ele que é fantástica: Elias, o que você está fazendo aqui? Porque assim, um dia você reza e o fogo, eu faço o altar pegar fogo. No outro dia você fala que quer morrer. Então assim, na verdade, o que você quer? Existem momentos que Deus faz isso com a gente, assim, na verdade, o que vocês querem? Você quer progredir ou não? Quer crescer ou não? Quer evoluir ou não? Quer abandonar o pecado ou não? Quer ficar nessa inconstância até quando? Deus está exigindo algo. Aí diz para ele: Elias, o que você está fazendo aqui? E a resposta de Elias é fantástica. Ele diz assim: Senhor, é porque eu tenho o meu coração ardendo de zelo por ti. Como que diz, eu estou aqui porque embora eu seja fraco, miserável, tenha desejado a morte, tem algo que arde dentro de mim, que me impulsionou, que me trouxe até aqui. É como se assim, existe um desejo de Deus em Elias, maior do que as suas fraquezas. É justamente aí que a gente precisa chegar nas segundas moradas. A gente se depara com a miséria, com o cansaço, com as situações que ainda precisam ser resolvidas, mas a gente precisa entender, irmãos, que o desejo de Deus, o desejo dessa aproximação de conhecer a Deus, precisa ser muito maior do que os nossos fracassos, do que as nossas misérias. É como se Elias dissesse: Deus, eu sei que eu desejei morrer, eu sei que eu estava cansado, mas eu não posso ficar no cansaço, no sentimento de morte, no desejo de desistência. Eu entendi que é longo o caminho. Aí Deus faz com Elias aquilo que é próprio do ensinamento de Teresa. Porque Deus diz: olha, sai, se posiciona do lado de fora,
da gruta onde ele estava, porque Deus quer falar com Elias. E aí acontece um tremor de terra, vem um vento impetuoso, fogo, só que de repente vem uma brisa suave e leve. Gente, veio o tremor de terra extraordinário. Deus não está ali. Vocês estão entendendo? Embora seja algo extraordinário, Deus não está ali. Vem um vento impetuoso, Deus não está ali. Só que vem uma brisa suave e leve, e Deus está na brisa suave e leve. A capacidade de Elias de conseguir perceber Deus numa brisa suave e leve. A gente pega Atos dos Apóstolos capítulo 2, na sala do cenáculo há um vento impetuoso, é uma ação extraordinária do Espírito de Deus. Mas e se fosse uma brisa suave e leve? Que provocasse a mesma ação, distribuísse os dons da mesma maneira, mas se fosse uma brisa suave e leve, ia ter gente que ia achar que a ação seria menos meritória, que seria inferior, porque é uma brisa suave e leve. E parece que a gente só procura Deus em coisas grandes, extraordinárias, coisas fora do comum. Então, se a gente não aprende a ouvir Deus nessas pequenas coisas, é complicado. Eu estava nesse final de semana agora que passou, no estado do Rio de Janeiro, pregando um encontro para uma comunidade, chamada Comunidade Servir. O fundador é o Dinho. Tinha aproximadamente uns 100 vocacionados, entre consagrados e pessoas no caminho vocacional. Eu fiz 7 pregações lá, com muito custo, porque pregar 7 pregações em 2, 3 dias exige muito da gente. Só que teve um momento, assim, mais ou menos no meio do retiro, que deu uma chuva do nada, assim. Eu fui começar a pregação, acho que eu ia pregar até sobre Samuel, e no fundo eu percebi que choveu muito. E assim, a sensação que nós tínhamos, pelo menos ali dentro, não era a sensação de que o tempo estava fechado, ou aquele ventinho que você vê que vem trazendo chuva e aquela coisa. Então, eu ali na frente, já iniciando para pregar, eu olhei para a chuva com estranheza, tipo assim, nossa, mas chovendo? Tá para a chuva, o tempo está bom. Só que deu uma chuva, foi até que rápida, parou, continuou o momento. E aí eu fui ao banheiro, me dirigindo para o banheiro, veio uma mãe, com, não sei se era sobrinho, se era filho, enfim, mas uma criança do tamanho do meu menino, de uns 3, 4 anos, pequenininho, e falou assim, diz para o pregador o que foi que vocês fizeram na capela. Aí eu fiquei olhando, uma criança, né? Assim, a gente tem sempre aquele sentimento, vai falar uma coisa bonitinha, né? Porque é uma criança, né? Aí ele não conseguia falar, aí a pessoa explicou, ele falou, não, Charles, é porque juntou ele e mais outras 2 crianças, eles estavam jogando bola aqui, né? Porque enquanto a gente estava no encontro, eles estavam ali, criança. E a bola que eles estavam caiu dentro de um cano, assim no chão. E quando a bola cai no cano, ela entra lá dentro do cano, não tem como tirar. Só você quebrar o chão e arrancar o cano. Então, quando que essa bola sai de lá? Porque foi o que disseram para as crianças. Agora, para a bola sair, é só quando chover. Porque quando chove, vem muita água, a água entra no cano, empurra a bolinha para fora. Aí o que as crianças disseram? Então a gente vai lá na capela rezar até chover. Gente, e não choveu? Essas coisas é impressionante. E eu não olhei assim, tipo assim, nossa, que bonitinho. Eu já olhei e falei, nossa, que menino é esse? Que situação é essa? Porque se eu estou há 20 anos quase pregando e eu não, assim, não acontece essas coisas comigo, um menino de 4 anos, eu ainda fiz uma brincadeira, eu falei, vou levar esse menino para 7 Lagoas, porque lá não chove, né? Fiz até uma brincadeira. Porque assim, mas é uma coisa simples, mas aquilo para mim é uma coisa, é Deus falando nas pequenas coisas, nos pequeninos, por conta de uma bola da criançada. Eles disseram, não, a gente vai entrar na capela e rezar até chover. A hora que eles perceberam que choveu, eles correram para o cano. Como que diz, Deus vai devolver a bola, vai trazer a nossa alegria de volta, a nossa brincadeira. Vocês estão entendendo, gente? É perceber Deus nas pequenas coisas.
Se a gente não nascer em nós, não desenvolver isso em nós, fica muito complicado. É por isso que nas segundas moradas, a gente tem que tomar muito cuidado com essa ação do demônio, como diz Teresa, em relação a isso. Porque à medida que isso vai sendo percebido, há um progresso, uma evolução. Então, como o demônio não quer que você cresça, que a gente evolua, que a gente passe de uma morada para outra, ele vai fazer de tudo para que você não perceba essa ação de Deus. Então, de que maneira o demônio vai agir? Tentando te distrair. Tentando te distrair. Existem distrações que são provocadas por nós mesmos. Amém? Porque assim, não adianta a gente pegar tudo e atribuir tudo ao diabo, se bem que ele merece tudo de ruim, né? Também não dá para... Mas, sim, por uma questão de maturidade, não dá para dizer que tudo é do diabo, não. Existem distrações que somos nós que provocamos. Somos nós que provocamos. Existem situações que nos tiram a atenção, que somos nós quem provocamos uma situação. Às vezes é uma falta de preparo para a oração, é o ritmo que nós impomos à nossa vida, que tudo é muito corrido, então o tempo que te sobra é tudo muito mal feito, né? A oração é muito empurrada, muito de qualquer jeito, né? É aqueles cuidados que muitas vezes nós não temos em preparar um ambiente adequado, gente, né? O dicionário de mística fala muito sobre isso, que a partir do momento que eu desejo buscar a Deus, relacionado a essa experiência, a essa espiritualidade mística. Quando eu digo espiritualidade mística, logo o povo pensa assim, não, levitar, êxtase espiritual, as chagas. Não, não é só isso não, eu falo do amor incondicional a Deus, desse desejo, dessa proximidade com Deus, né? Que muitas vezes a gente não vê isso como uma condição mística. O que o dicionário de mística diz? Que a gente precisa criar um ambiente que seja sacro, que te remeta à oração, né? Que tenha ali tudo um ambiente muito bem preparado, ali às vezes com né, a imagem do seu santo de devoção, a sua Bíblia, o seu terço, um lugar mais silencioso, mais tranquilo, né? Pega o celular, desliga, deixa fora do ambiente, porque não adianta nada a pessoa estar rezando, chega a mensagem no WhatsApp, aí dá uma olhadinha para ver se é importante, né? Então assim, ao mesmo tempo que consulta Deus, consulta o WhatsApp, o telefone. Gente, existem distrações que nós provocamos ela o tempo inteiro, não tem como, não tem jeito, vocês estão entendendo? Então existem situações que muitas vezes é uma luta que nós travamos contra nós mesmos, Por exemplo, no momento que nós estamos aqui, são muitas as distrações que não é uma questão que é provocada pelo demônio, mas são situações provocadas por nós mesmos, que nós provocamos, né? Às vezes é a necessidade de saber qual é a reação da pessoa que está do nosso lado à medida que uma coisa é falada. Às vezes é a preocupação com a mensagem que chega no nosso telefone, por mais que tenha sido colocado no vibra, mas está no nosso bolso, e como vibrou umas 4, 5 vezes enquanto a formação está acontecendo, nos dá vontade de sair para ver se é alguma coisa importante para depois voltar. Às vezes é uma vontade de ir no banheiro, que é uma coisa comum, natural, não é o demônio que aperta a sua bexiga para você ir no banheiro, não, é uma coisa comum, mas às vezes dá para se segurar. Então às vezes é bom que você segure, às vezes é um cansaço que bate um sono, então fique em pé, né? Não fica sonolento. Então existem situações que a gente luta, que a gente trava. Às vezes é a pessoa que está do nosso lado, que às vezes que o tempo inteiro perguntando, conversando, cutucando, e a gente não tem coragem de falar, irmão, agora não é o momento, então assim, depois a gente conversa, né? Agora é o momento, eu preciso me concentrar na formação, né? Às vezes é a nossa cabeça que está distante, longe. A gente está pensando se quando voltar para casa se vai ter comida, como que vai ser o trabalho amanhã, porque a formação está avançando na hora e você vai ter que acordar às 5 horas da manhã, você começa a pensar no trabalho, no despertador, na noite de sono, que de repente vai ser ruim, então você está com a cabeça em outro lugar, é como se você não estivesse inteiro aqui, né? É por isso que a gente não pode fazer tudo de uma vez só, tudo de qualquer maneira, tudo empurrado,
a gente tem que fazer com muito cuidado, a gente tem que fazer com muita seriedade, muito bem trabalhado. A gente precisa prestar atenção em tudo, né? Entender, não, Deus está falando comigo, Deus está se comunicando comigo. Então existem distrações que são provocadas por nós mesmos. Existem outras que são provocadas sim pelo demônio. Há algumas insinuações, alguns tipos de pensamento, algumas questões que realmente são provocadas pelo demônio. Para quê? Para que você não progrida, para que você não perceba Deus, para que você ache que tudo é comum, que tudo é assim mesmo, que é só mais um dia, que é só mais um momento, que Deus, não, Deus, se fosse se comunicar com você, falaria de outra forma, de outra maneira. Irmãos, é nas pequenas coisas, né? A gente olha para Santo Antão, como eu disse, ele se converteu e entrou para o caminho de perfeição quando ouviu um versículo dentro de uma leitura na homilia. Antão, um analfabeto, não sabia nem ler nem escrever, só tinha acesso às Sagradas Escrituras na missa, porque não podia fazê-lo, né? Pela deficiência que tinha, por não poder, não saber nem ler nem escrever. Tinha no coração desejo de agradar a Deus, mas não sabia como. Aí na missa o padre disse, falando do jovem rico, quando chega na parte que diz: se queres ser perfeito, vai, vende o que tem, dá aos pobres e me segue. Gente, ele ouviu isso. Ele não ouviu 15 pregação, ele não ouviu 50 músicas, ele não fez 18 retiro. Não, ele ouviu isso. E essa palavra que ele ouviu fez com que ele ingressasse num caminho de perfeição, iniciasse praticamente a vida monástica e se tornasse um grande santo da igreja. São Francisco Xavier ouviu de Santo Inácio as seguintes falas: que adianta ganhar o mundo inteiro e vir a perder a sua alma? Aí Francisco falou, mudou o homem, se tornou patrono das missões. Segundo quem estuda muito sobre Francisco Xavier, o homem que mais teve dons espirituais, o homem das ressurreições, patrono das missões junto com Santa Teresinha, ouviu uma fala. Gente, quanta coisa a gente escuta e não muda, quanta exortação a gente escuta e não muda, quanta canção a gente ouve e não muda, quanto livro a gente lê e não muda, quanta formação a gente tem e às vezes tem essa dificuldade de mudança. Esses homens ouviram palavras e tomaram uma decisão de ingressar no caminho de perfeição e ir até o fim. Tiveram dificuldades, tiveram problemas, tiveram as lutas, as exigências particulares propriamente de cada um, mas foram até o fim. Então, esse sentimento precisa existir em nós. Mas para que a gente não progrida, vai vir o quê? As insinuações do demônio, as distrações. Então, se a gente não cuidar dessas distrações, Deus fala, a gente não percebe. Deus corrige, a gente não percebe. Deus chama, a gente não ouve. Por quê? De repente a gente está ocupado demais, está distraído demais. Não adianta estarmos aqui fisicamente só. Eu vim, eu não faltei um dia. Mas a questão não é ter vindo todos os dias. A questão é ter conseguido absorver, ter aceitado aquilo que foi proposto e ter lutado com bom ânimo em direção ao chamado que Deus ele nos faz. Aqui nas segundas moradas é onde exige de nós uma outra coisa: vida interior. Vida interior é conhecer a ti mesmo, é o crescimento. Agora sim, irmãos, quem tem disposição do autoenfrentamento? Quem tem disposição do autoenfrentamento? Eu já disse aqui em uma outra oportunidade, e torno a dizer porque é oportuno,
né? É São Paulo da Cruz, na sua quarentena, para escrever as regras da sua fundação, dos passionistas. Chegou um momento que o santo vai dizer assim: descobri que eu sou pior do que o demônio. Gente, um santo vai dizer assim: descobri que eu sou pior do que o demônio. A gente pode olhar e falar: nossa, mas que frase é essa? Como assim? O demônio é aquilo que de pior existe. Gente, a luta que nós travamos, mais árdua, não é contra o demônio, gente. É contra nós mesmos. É contra nós mesmos. À medida que eu fui me conhecendo pelo menos um pouco, eu fui perdoando pessoas que conviveram comigo. Por quê? Porque à medida que eu fui me conhecendo, eu fui descobrindo que eu sou um oponente muito difícil, muito duro. Então, se eu estou tendo muita dificuldade comigo, imagine as pessoas que passaram pela minha vida. Vocês estão entendendo? Você consegue perdoar situações, pessoas, você entende, né? Porque você vai descobrindo o quão miserável você é, o quão orgulhoso você é, o quanto há falha em você, o quanto você precisa melhorar, o quanto você está distante de ser santo. E aí quando você descobre, você fala: meu Deus, eu não estou conseguindo mudar essas coisas. Aí você descobre que você é um oponente muito difícil, porque você se pega tentando enganar você mesmo, você se pega tentando ludibriar você mesmo, mentindo para a sua consciência. Você se pega em alguns momentos tentando se convencer de que aquilo não é tão sério, não é tão grave, não é daquele jeito. Então você percebe que você é melindroso, entendeu? Você percebe que há muita, desculpa eu usar essa expressão, mas é a palavra, muita malandragem na gente ainda. Então você vai percebendo que há essas coisas, mesmo você estando na igreja há 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, mas porque isso nunca foi trabalhado, você vai encontrando os fragmentos dessas coisas em você, e aí você entende e fala assim: não, realmente eu sou muito difícil. Eu achei que eu era bom, eu achei que eu era companheiro, achei que eu era amigo, achei que, né, eu era compreensivo, achei que eu era humilde. Aí você descobre que de humilde você não tem nada. Aí você olha para as pessoas que de repente você culpava por confrontos que vocês tiveram lá atrás, de repente você transferiu a culpa dizendo que elas eram intolerantes, isso ou aquilo, você as perdoa, porque você olha e fala assim: gente, coitado desse povo, porque assim, eu não estou conseguindo lidar com as minhas misérias. Vocês estão entendendo? É quando você deixa de olhar para os outros, para o que disseram, para o que fizeram, para o que falaram, para o que comentaram, para o que... Não, você olha para você e fala: aonde eu errei, aonde eu preciso melhorar, quais foram as minhas falhas, as brechas que eu dei, quais são os meus limites. Você vai identificando e procurando trabalhar cada uma dessas condições. Agora, como isso se dá? Através, de novo, da vida de oração. A gente não mergulha, não faz esse mergulho em nós mesmos, nós não entendemos e aprendemos o que é vida interior, e nunca vamos amadurecer se, por exemplo, a nossa busca e a nossa luta for algo semanal, quinzenal. Não, a gente precisa fazer o que o profeta Daniel fazia, mesmo ameaçado de ser jogado na cova dos leões. A Bíblia diz assim: e Daniel orou como antes. Como ele orava antes? Do mesmo jeito que ele ora naquela oportunidade, 3 vezes por dia. Ele ora de manhã, ele ora de tarde, ele ora de noite, está tudo certo. Daniel faz parte do governo ali do povo, o rei quer colocá-lo à frente de praticamente tudo. Daniel ora de manhã, ora de tarde, ora de noite. Publicaram um edito: se alguém prestar culto a algum deus que não seja o rei fazendo as suas preces, vai ser jogado na cova dos leões. Tentaram armar para Daniel. Aí descobriram o que? Ele está orando como antes. Sabia que ia morrer, sabia que ia ser jogado na cova dos leões. O que ele faz? Orou de manhã, orou de tarde, orou de noite.
Quando foi jogado na cova dos leões, não aconteceu nada com Daniel. Porque a Bíblia diz que Deus enviou os seus anjos que fecharam a boca dos leões. Aí o rei grita: Daniel, será que o Deus que tu adora com tanta fidelidade poderá ter te livrado da boca dos leões? Lá embaixo Daniel responde: Senhor, vida longa ao rei. Os leões não me fizeram mal algum, porque aos seus olhos eu era inocente, porque contra ti também, ó rei, eu não cometi falta alguma. O que ele fez? Orou de manhã, de tarde e de noite, porque o homem que tem essa luta, essa busca, esse desejo, tem o auxílio de Deus, o favor de Deus. É com isso que nós precisamos contar. À medida que a gente reza, a gente persevera. Por mais que você inicie a sua busca, a sua vida de oração, e esteja difícil, e bata o cansaço, aquele desânimo, vontade de deitar, você acha que Deus não está ouvindo? Insiste, continua, persevera, entendeu? Está cansado de joelho? Levanta, reza em pé, faz alguma coisa. A gente tem que procurar meios para quê? Porque essa perseverança e essa luta, a graça de Deus nos envolve, a gente vai vencendo essas limitações, a gente vai progredindo, a gente vai amadurecendo. Então, determina aqui o progresso espiritual quando há essa disposição, mas também pode acontecer a decadência espiritual. Você quer um exemplo? A gente olha para a vida, por exemplo, de Samuel, e olhando para a vida do profeta Samuel, a gente percebe o que é o progresso e o que é a decadência. Samuel, filho de Ana, Ana, estéril há mais de 20 anos, rezando todos os anos a mesma prece: Deus me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho, todo ano, aquela insistência. Vê que Ana, né? Aí Deus concedeu a graça a Ana, que era uma mulher estéril, de ser mãe. Porque ela disse: se o Senhor me der um filho, quando ele desmamar, eu apresento ele no templo, como quem diz, eu estou dando o filho, devolvendo, né? O meu filho, eu apresento ele no templo, para que o Senhor faça com ele aquilo que o Senhor quiser. Está encerrando o tempo dos juízes na Bíblia, né? E vai iniciar com Samuel ali o tempo dos profetas, tanto que, né, Samuel é juiz e é também profeta. Aí ele desmama e é apresentado no templo. Gente, a gente lê a Bíblia, nesse trecho, é fantástico, porque quem era a autoridade espiritual sobre o povo? Um sacerdote chamado Eli. Eli era o homem da intimidade, o homem do contato, o homem da proximidade, o homem da comunhão com Deus. Ele é o sacerdote. Os filhos de Eli são os responsáveis de dar continuidade, ou seja, é uma família de sacerdotes, ou seja, os filhos vão assumir o lugar do pai. Então é como se aquela casa já tivesse sido destinada para que eles pudessem, né, cuidar não só do templo, mas eles herdariam os filhos o quê? O relacionamento com Deus, a intimidade com Deus. Imagina, é uma bênção sobre uma família. Só que acontece uma coisa, a Bíblia diz assim: a vista de Eli enfraqueceu, estava perdendo a visão. A perca da visão consiste que você não enxerga mais nitidamente, é turvo. Eli está com perca de visão. E Samuel é um menino que está no templo. Qual é a função de Samuel? Samuel abre e fecha o templo, Samuel limpa o templo, Samuel cuida dos utensílios do templo, Samuel serve no templo. É a função de Samuel, ele é um menino. Os filhos de Eli cresceram, e ao invés de seguir um caminho de santidade, a Bíblia diz que eles se prostituíam com as mulheres que serviam na entrada da tenda de reunião. A tenda de reunião foi um lugar que Moisés construiu fora do acampamento. Por que fora do acampamento?
porque é um lugar que remete à intimidade, então não pode ser ali no meio de todo mundo. Então, como segundo, Flávio José, era aproximadamente 2 milhões de pessoas, você pôr a tenda no meio do acampamento, privacidade praticamente nenhuma. Então ele construiu fora, a uma certa distância, o que diz a Bíblia. Como quem diz, quem quiser falar com Deus, vá à tenda de reunião fora do acampamento, porque é um lugar de intimidade. Olha o que Moisés fez, gente. Preparou para ele um lugar de intimidade com Deus, chamada tenda de reunião. Ali Moisés ia, a Bíblia diz que ele se entretinha com Deus e falava com Deus face a face. Quando Moisés saía, diz que o povo nem sequer olhava para Moisés, de tanto aquela glória de Deus impregnada no rosto de Moisés. Mas quando Moisés estava lá dentro, diz que a nuvem de Deus descia da glória de Deus e se colocava na entrada da tenda, como se fosse uma porta fechando, se colocava na entrada da tenda a nuvem da glória de Deus. E nessa nuvem da glória de Deus, que é chamada de treva mística, ali Deus se comunicava com Moisés. Dali Moisés ouvia a voz de Deus e tinha esse relacionamento. Na entrada da tenda de reunião, a nuvem descia. Gente, os filhos de Eli estão se prostituindo com as mulheres que servem no lugar aonde essa nuvem vem. É sério. É muito sério. Porque eram para ser 2 homens de Deus, de cuidar da santidade. Eles estão na porta de um lugar santo, onde a glória de Deus se manifesta, se prostituindo. Qual que deveria ser a atitude de Eli? Repreender os filhos. O que ele faz? Finge que não vê. Ele fingiu que não viu. Fingiu que não sabia. Deixou passar. Foi negligente. É a decadência. Ou seja, o homem que cobrava santidade agora não se importa mais a prostituição na porta da tenda de reunião. É a decadência. A decadência. Aí, dentro do templo, tem a Arca da Aliança, que é onde Deus se manifesta. Samuel está ali dentro, Eli está ali dentro, os filhos na bagunça, na prostituição, em tudo que é errado. Aí, gente, Deus chama Samuel. Há um chamado na vida de Samuel, como há um chamado para você passar das primeiras para as segundas, das segundas para as terceiras. Deus diz assim: Samuel corre até Eli e diz: o Senhor me chamou? Ele diz: não te chamei, volta. Aí ele volta e Deus diz: Samuel. Ele corre até Eli e diz: o Senhor me chamou? Ele diz: não, eu não te chamei, volta a deitar. Pela terceira vez, Deus: Samuel. Aí ele vai lá e corre até Eli: o Senhor me chamou? Ele diz: não te chamei. E aí ele percebe uma coisa, só percebeu na terceira vez. Você vê que já é decadência. Quando você ouvir essa voz te chamar, você diz assim: fala que o teu servo ouve. Aí ele foi e deitou. E a Bíblia usa um termo que não representa, na tradução, claro, a veracidade do acontecimento, que diz assim, quando vai falar dessa quarta vez, e Deus chamou Samuel como antes. Não, Deus não chamou Samuel como antes. Essa tradução é muito pobre. Que a Bíblia diz assim, que Deus se aproximou de onde Samuel estava deitado e chamou Samuel por 2 vezes. Samuel, Samuel. Só que aonde Deus está? Do lado da cama do menino. Gente, ele é um menino. Só que ele está dentro do templo. E o responsável pelo diálogo é Eli. A decadência na vida de Eli acontece aí. É quando Deus deixa de falar com o sacerdote para conversar com o menino. Deus deixa de ter comunhão com Eli, que é sacerdote, para conversar com um menino que está ali servindo no templo. E você lê o texto, sempre que fala dos pecados dos filhos de Eli, quando fala da negligência de Eli, a Bíblia sempre usa um termo dizendo assim: enquanto isso, Samuel servia no templo. Aí diz: e os filhos de Eli se prostituíam na entrada da tenda de reunião com as mulheres que serviam.
Enquanto isso, Samuel crescia. Vocês estão entendendo? Enquanto tudo estava acontecendo, tudo estava bagunçado, tudo dando errado, tinha alguém que dentro estava sendo preparado. Irmãos, é isso que Deus quer fazer com a gente. Enquanto tudo de repente está um caos, está uma bagunça, está de ponta cabeça, está dando errado, dentro de quem? Dentro de nós mesmos. Deus está preparando alguém para quê? Para poder chegar do lado, como chegou de Samuel, e dizer, não Samuel, Samuel, mas chamar o teu nome. Aí Deus diz assim para Samuel, Samuel, olha que coisa linda, gente. Assim, lógico que o discurso é pesado, mas o relacionamento é bonito. Samuel, eu preciso te dizer uma coisa, porque eu vou fazer tal coisa em Israel, que quando o povo souber, eles vão ficar espantados. Aí Samuel diz, o que, Senhor? Eu vou destruir a casa de Eli, porque eu já avisei, eles não consertaram. Aí no outro dia de manhã, ele não quer abrir a porta do templo, para não encontrar Eli. Quem encontra? Eli. Aí Eli diz uma coisa que é típico de quem está na decadência espiritual. O que foi que ele te disse? Não é o que foi que ele te disse. Ele é sacerdote. Sacerdote se porta a Deus como Senhor. O que foi que ele te disse? Como assim ele? Como alguém que já, eu tinha comunhão, não tenho mais. O que foi que ele te disse? Samuel fica em silêncio. Aí Eli continua e diz, se você me ocultar alguma coisa do que ele te disse, a maldição vai cair sobre você. Pressionou o menino. Aí a Bíblia usa um termo que é fantástico, assim, e Samuel contou tudo o que Deus tinha dito. Aí ele disse, então, que Deus faça aquilo que ele achar melhor. Ele contou tudo o que Deus tinha dito. Deus deixou de falar com o sacerdote para poder conversar com o menino. Charles, o que isso significa? Que Deus quer relacionamento com quem quer. Deus quer relacionamento com quem serve. Deus quer relacionamento com quem cresce. A Bíblia diz, enquanto isso, Samuel crescia. Imagina, Deus olhar para você e dizer, enquanto isso, ele cresce. Semana após semana, dia após dia, mês após meses. Enquanto isso, Samuel crescia. Esse é o medo do demônio, irmãos. De que você cresça. De que você passe agora, claro, das segundas para as terceiras moradas. Ele quer que você regrida, que você retroceda. Aí Teresa de Ávila nos dá uma ferramenta aqui que é fora do comum. Ela diz que para que a gente combata toda essa ação e haja maturidade, a gente precisa aqui aprender a meditar a paixão do nosso Senhor Jesus Cristo. Aprender a meditar a paixão, aprender a meditar o sofrimento de Cristo. Por exemplo, quando você olha para uma cruz, o que é que ela te diz? Às vezes nós nos tornamos tão insensíveis que a cruz é uma cruz. Ela não nos remete à reflexão de um amor incondicional, do sangue derramado, de um Deus que se doou, da salvação, né? Não, é uma cruz. Gente, não pode ser assim. Assim, se eu pudesse aqui dar um conselho a você, Charles, eu te daria um conselho: faça a via sacra. Se você não conseguir fazer a via sacra todos os dias, porque precisa ser feito de maneira assim, com muita devoção, com muita contrição, com muito respeito, e leva, né, um tempinho considerável, feita de maneira correta, procure fazer pelo menos às sextas-feiras, 2 vezes na semana. Para quem está aqui nas segundas moradas, aonde a preocupação não é só os pecados mortais, mas também as pequenas faltas que incomodam. Sabe quando chega um momento que assim, lógico, você não peca, não há pecados, você não está confessando mais os pecados mortais, mas existem as faltas pequenas, as pequenas faltas que a gente tem e que você percebe isso em você e que te incomoda.
que te incomoda, né? Olha para você ver, às vezes é até o fato da gente falar demais. A Bíblia diz assim, que mais vale o homem que domina a sua língua do que aquele que conquista uma cidade. Mais vale o homem que domina a sua língua do que aquele que conquista uma cidade. Há mais valor para Deus. Então, a gente chega em um ponto onde as pequenas faltas, os pecados veniais, por mais que eles sejam evidentes, gera em nós incômodo, porque a gente está querendo progresso. Então você não está cometendo aqueles pecados que você cometia outrora e que você teve que confessá-los e lutar para não tornar a confessar, mas existem as pequenas faltas que precisam também ter uma luta contra elas, um progresso, né? São Bernardo de Claraval diz assim, nós percebemos que estamos trilhando o caminho de santidade quando nasce no nosso interior, muitas vezes, em abrir mão até daquilo que não é pecado. Olha o que diz São Bernardo de Claraval. Ah não, mas isso não é pecado, eu sei que não é pecado, mas eu não quero. Porque tem coisa que não é pecado, mas não convém. Tem coisa que não é pecado, mas não é oportuno. Tem coisa que não é pecado, mas eu não quero. Porque eu entendo que mesmo não sendo pecado, pode gerar uma circunstância de pecado para alguém. Gente, eu me lembro até hoje, vou encerrar, eu devia ter uns 2 anos na igreja, caminhando, era jovem, em grupo de oração, e eu tinha um costume que era um costume de menino. Eu tomava tubaína, não sei se aqui tem tubaína, eram uns refrigerantes, você viu nas garrafas, essas garrafas, né? E eu gostava de tomar tubaína e comer paçoca, é tipo um hábito, sabe? Você desenvolve um hábito. Então, perto da minha casa tinha um barzinho muito pequenininho, né? Tanto que a mesinha ficava na rua assim, de frente a uma praça, e ali eu comprava, assim, comum, praticamente quase todo dia, ia lá, comprava uma tubaína, comprava umas 4, 5 paçoca, comia paçoca e tomava tubaína. Trem doce demais, não aguento fazer isso hoje mais não, mas na época sei por que eu gostava disso, mas eu gostava. E eu lembro que foi assim, ó, o povo me observou fazendo isso, porque assim, a garrafa de tubaína, ela é igual à garrafa de cerveja, o casco. O rótulo está escrito tubaína, mas só que do outro lado da rua as pessoas não lêem tubaína. E se o rótulo está virado para você, eu já não tinha um passado legal, o cara que usava droga, bebia, fazia tudo na bagunça. Aí eu estou sentado na frente de um bar, com uma garrafa que parece de cerveja, mas é de tubaína, comendo paçoca. É típico do cara que gosta de beber e come alguma coisa de tira-gosto. Aí o povo começou a dizer que na verdade eu não estava na igreja coisa nenhuma. E eu fiquei muito bravo. Porque assim, não, a minha consciência, eu sei que eu estou tomando tubaína. E me davam aquele copo americano, que é aquele copo tipo de quem toma cachaça ou cerveja. Então assim, gente, tá na cara que parece que tá assim, embora. Mas assim, não convém eu estar na frente de um bar, não convém eu tomar tubaína naquele sistema, daquele formato. Vocês estão entendendo? Então assim, Charles, é pecado você tomar um copo de refrigerante? Não, não é. Só que a circunstância gerou raiva em mim, que é pecado, que a minha vontade é de agredir as pessoas, e gerou pecado nas pessoas. Todo mundo começou a me julgar. Falou, não, Charles, ele vai no grupo, mas bebe todo dia. Ele vai no grupo, mas todo dia à tarde ele está bebendo. Não, mas ele pregou no grupo hoje, mas antes de pregar ele passou no bar e bebeu. Eu falei, eu tomei, era tubaína, mas como é que a pessoa vai saber que o negócio é tubaína? Vocês estão entendendo o que diz São Bernardo de Claraval? É quando a gente começa a abrir, então eu tive que ir cortando algumas coisas. Aí você fala, mas desse jeito a gente não vive. Gente, a gente vive. Porque assim, nas segundas moradas, a gente começa a desenvolver em nós um desejo de santidade, desperta em nós aflora em nós uma liderança, que esse caminho que você dispõe a trilhar, gera seguidores. É aqui que as pessoas começam a olhar para você e te ver como exemplo. Já é nas segundas moradas, como quem diz, nossa, vou chegar perto, nossa, vou acompanhar, nossa, quero ser amigo, nossa, vou fazer a mesma coisa que ele está fazendo, nossa, quero ir nos mesmos lugares. Então, por isso que o demônio se preocupa, porque você não vai passar de uma para outra sozinho. É como se você passasse e levasse um tanto de gente com você,
Então é uma perca muito grande para o demônio. Então por isso que ele vai tentar te distrair, vai tentar te enganar, vai tentar fazer você esfriar, retroceder, porque ele sabe que você chegou num ponto aonde as pessoas começam a olhar para você e ver esse progresso, essa luta, esse caminho. Porque não é assim, agora só ele não mata, não rouba, não é só isso, não. É até aquelas faltas pequenas, os hábitos ruins, né? As situações que fazia, vai cuidando de tudo, sabe? Vai transformando tudo, porque vai incomodando, vai inquietando, vai mexendo. E não é ninguém dizendo para você, olha, isso pode, isso não pode, isso está certo, isso está errado. Não, não. É você mesmo olhando para você e dizendo, não, eu não estou bem assim. Eu não estou bem com essa conduta, eu não estou bem agindo assim, eu não estou bem frequentando esses lugares, eu não estou bem usando essa roupa, eu não estou bem. Você vai modificando, 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 e isso vai chamando a atenção de outros e de outros e de outros. Então é como se você levasse muita gente com você. Você está entendendo? Que nas segundas moradas é uma situação de um progresso espiritual muito grande. Há muito mais chances aqui de você progredir do que você retroceder. Há muito mais chances de você progredir do que você retroceder. Porque de ter passado das primeiras para as segundas, você já disse com esse gesto que você é firme. Não que você não possa sucumbir, pode. Até porque é próprio das segundas moradas a questão do sofrimento, né? Sofrimento em que, Charles? Porque algumas situações Deus permite para poder ainda nos tornar mais fortes, outras porque nós ouvimos e não conseguimos ainda nos comunicar, porque ainda nos falta alguma coisa. Então é próprio aqui nós sermos também lapidados pelo sofrimento, né? Então não se assuste se de repente chega a um ponto como esse, e há algumas dores, sofrimentos, é muito comum, mas tudo isso é para a evolução, é para a maturidade e é para o progresso. Então essa consciência você vai ter aqui, vida interior, vida de oração, que vai ser sempre, cuidado com as distrações, a meditação da paixão de Cristo, que precisa ser feita, né? Que a gente precisa desenvolver isso, né? E a consciência do sofrimento, mas também a consciência de que aqui a gente também pode levar muita gente conosco, incentivar muita gente, despertar esse desejo no coração de muita gente. Foram assim que nasceram muitas vezes congregações, institutos, fundações. Claro que existe um carisma em particular de fundação, sim, mas eu digo esse poder de atração, de trazer para perto, né? Que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Espírito Santo e a Santíssima Virgem Maria possa conservar no nosso interior esse desejo do progresso na vida espiritual, e que a gente combata, né? Como diz Teresa de Ávila, de maneira viril. A palavra que ela encontrou para dizer que tem que ser de maneira forte, né? Determinada, firme. Combater de maneira viril aquilo que precisa ser combatido, né? Mas na certeza de que a graça de Deus, ela nos auxilia. Amém? Deus seja louvado. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, né? E conservar esse desejo, e que haja de uma formação para outra essa reflexão e esse confronto que a gente precisa fazer. Amém?